bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, dependendo do horário que vocês estão assistindo a aula. Hoje nós vamos continuar nossas aulas sobre compostos orgânicos. Vamos ver os lipídios e carboidratos, tá? Então vamos começar pelos carboidratos, né? Então os carboidratos também são chamados de hidratos de carbono, açúcares ou glicídios. Então você tem esses sinônimos, mas vai estar falando sobre o mesmo composto orgânico, né? Quais são as funções que esses carboidratos têm no nosso organismo? Eu coloquei imagem aqui para a gente conseguir, né, visualizar melhor e tentar lembrar. Basicamente, os carboidratos eles têm função energética, tá representada as pilhazinhas ali, e estrutural, né, que está representando a construção. Então, na função estrutural, eles vão ajudar a construir as partes do nosso corpo, tá? Então, eles vão fazer parte, né, de estruturas importantes para os organismos vivos, beleza? Qual que é o sistema de composição? Então, do que os carboidratos são feitos? São feitos de carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? As quantidades desses elementos vai definir se o carboidrato vai ser classificado como um monossacarídeo, um oligosacarídeo, polissacarídeo, tá? Qual que é a diferença? Então, monossacarídeo quer dizer mono, pequeno, tá? Então, é um carboidrato com poucos carbonos, ele vai ter de 5 a 6 carbonos, e a estrutura dele é bem simples, né? Então, é menorzinho. Já o oligosacarídeo, ou disacarídeo, ele vem da união de dois monossacarídeos. São duas moléculas pequenininhas, com 5 ou 6 carbonos, que juntam e formam o disacarídeo, tá? Ou seja, uma molécula um pouquinho maior. E o polissacarídeo é quando você tem a união de várias moléculas de monossacarídeo. Então, são várias pequenininhas que se juntam e no final acaba formando uma molécula grande, tá? São vários os exemplos, eu vou colocar para vocês os principais aqui, né, de cada grupo de classificação. Então, nos monossacarídeos, são aqueles que têm 5 ou 6 carbonos na sua composição. Então, os que têm 5 carbonos, a gente chama de pentose. Dois exemplos que tem é a desoxirribose e a ribose, tá? Os dois têm função estrutural, tá? Vai construir o nosso corpo. Nas hexoses, a gente tem 3 principais, que é a glicose, a frutose e a galactose, tá? Então, glicose, frutose e galactose são monossacarídeos de função energética. Olha a pilha ali, né? Então, aqui, ó, nas pentoses, então, que tem função estrutural. Ali em cima, nessa imagem aqui, você tem uma pentose tipo ribose, tá? A ribose, ela vai fazer parte do composto chamado de RNA, que é ácido ribonucleico. Ribonucleico porque tem ribose, tá? Que é esse açúcar. E esse RNA vai ajudar a dar a definição no processo de síntese de proteína, que a gente vai estudar esse ano ainda, tá? Espero que em sala. Aqui embaixo você tem a desoxirribose, né? Que ela vai estar presente no DNA. Aqui, ó, bem bonitinho, né? Então, em cada estrutura dessa, você tem esse açúcar. Ele vai formar a molécula do DNA que tá aqui. Desoxirribose, ribose, são monossacarídeos de função estrutural, beleza? Nas hexoses, né, que tem 6 carbonos, você tem a glicose, que ela está presente na cana-de-açúcar, por isso que eu coloquei a rapadura ali. A frutose, que o nome já diz, que vai estar presente nas frutas. E a galactose, que está presente no leite. Esses 3 açúcares, esses 3 monossacarídeos, têm função energética. Então, eles vão servir para nos dar energia, beleza? Como eu comentei lá, então, se eu juntar 2 monossacarídeos, eu tenho a formação de um disacarídeo, ou oligosacarídeo, moléculas pequenininhas. Glicose com glicose vai gerar maltose. Glicose com frutose, sacarose. Glicose com galactose,
lactose. Tá? Então, maltose, sacarose e lactose são exemplos de disacarídeos ou oligosacarídeos. E esses oligosacarídeos têm função energética. Tá? O outro disacarídeo não tão comum de se falar é a celobiose. Essa tem função estrutural. Tá? Ela vai fazer parte lá da celulose na estrutura dos vegetais posteriormente. Tranquilo? Vamos lá. Polissacarídeos. Então, são aqueles que têm moléculas grandes, tá? Polissacarídeos importantes, você tem uns 3 que são os mais importantes. Você tem o amido, glicogênio e celulose. O amido, ele vai estar lá no amido de milho, Então, ele é presente no amido de milho, mas também tem no trigo, também tem na batata, também tem no arroz, também tem na mandioca, Então, ele é uma reserva energética presente nos vegetais. Tá? Então, o vegetal faz fotossíntese, produz glicose. Essa glicose, para ser armazenada, ela precisa ser transformada em amido. Então, várias moléculas de glicose se juntam, formam uma molécula de amido, e essa molécula de amido vai ser direcionada para a raiz ou para um caule subterrâneo, ou para um grão, Então, dependendo do vegetal. E lá ele vai ficar armazenado. Quando o vegetal precisar, ele pode quebrar esse amido para gerar glicose e voltar a utilizar essa glicose para geração de energia. Então, a gente diz que é uma reserva energética dos vegetais. Tá? A nossa reserva energética dos animais é o glicogênio. Então, nós, animais, a gente consome os alimentos e esses alimentos nos geram glicose. Ou são convertidos em glicose. Essa glicose, quando ela acumula no sangue, o corpo, o pâncreas, produz a insulina, que é um hormônio, que vai fazer com que essa glicose que tem no sangue seja transformada em glicogênio no nosso fígado. E esse glicogênio fica armazenado dentro do fígado. Quando a gente passa um período sem comer, sem ingerir nada de glicose, e o corpo começa a sentir falta de glicose, o pâncreas produz outro hormônio, chamado de glucagon. Esse hormônio vai fazer com que o glicogênio de dentro do fígado seja quebrado em glicose e disponibilizado para o sangue para as células utilizarem. Então, a nossa reserva energética é o glicogênio, tá? Então, a gente precisa de uma energia rápida, Então, o carboidrato que a gente utiliza reserva energética é o glicogênio. E os polissacarídeos também pode ser a celulose, tá? Então, a celulose, ela está presente na parede celular dos vegetais. Ela vai dar a estruturação daquela parede celular, uma resistência vegetal naquele local. E depois que a gente coleta os vegetais, a madeira, a gente pode utilizar essa celulose para a fabricação de papel. Então, o papel que a gente usa mais é do que celulose, depois de metabolizado, de industrializado a matéria-prima. Bem? Então, é um vegetal, é um polissacarídeo que tem função estrutural nos vegetais. Tranquilo? A quitina é um outro polissacarídeo, também tem função estrutural e está presente nos insetos. Então, o esqueleto dos insetos é feito de quitina. Quando acontece de você pisar no inseto, ele faz aquele crack, você está quebrando a quitina. A estrutura do exoesqueleto que ele tem acaba sendo quitina, que é um carboidrato. Quitina é um polissacarídeo de função estrutural. Tranquilo? Olha o besouro, com a estrutura. E aqui tem a ecdise. Lá no segundo ano a gente vai estudar sobre artrópodes e vai ver. Então, os insetos, por terem esse esqueleto externo, eles precisam fazer um fenômeno de muda ou troca. E daí ele deixa esse esqueleto antigo, grudado aqui de uma cigarra, e ele sai para formar um novo esqueleto, que é de quitina. Tá? Gorduras. Então, só fixando aqui. Carboidratos, açúcares,
função energética ou estrutural. Vai ser dividido em monossacarídeos, moléculas disacarídeos ou oligosacarídeos, moléculas um pouco maiores, e polissacarídeos, moléculas bem maiores. Beleza? Os lipídios também são chamados de gorduras. Né? Então, você tem a composição dele é feita de ácido graxo e glicerol, que é um álcool. Né? Então, os dois se juntam e vão formar a gordura ou o óleo. Né? As funções, olha lá, energética, né? Lembram da nossa pilhazinha, produzir energia. Também tem função, né? Garrafa térmica, isolante. Então, nossa camada de gordura, ela também tem função como um isolante térmico. Animais que são de locais muito frios, uma camada de gordura maior, né? Então, ursos polares, por exemplo, eles têm uma camada de gordura mais espessa que serve como um cobertor natural. Então, eles mantêm o animal aquecido. O calor fica internamente. Então, tem função isolante térmico. Também tem função de guardar a energia. Então, ele também é uma reserva energética, né? Infelizmente, essa reserva energética ela é meio posicional, né? Na posição que a gente não queria, né? No pânceps ou em locais meio inadequados. Mas é uma reserva energética. Se caso a gente ficar um período sem comer e acabar o nosso glicogênio, que era aquela reserva energética dos carboidratos, a gente vai começar a queimar gordura. Tá? Ele também, né, vai fazer parte da estrutura da nossa pele. Então, qualquer pessoa, por mais magrinha que seja, tem uma camada de gordura embaixo da pele, que ela fica aqui, ó. Ela fica nessa região aqui, que é chamada de hipoderme, tá? Então, é uma camada de tecido adiposo. Então, qualquer um tem essa camada. Quando a gente tem uma reserva de gordura maior, essa camada vai ser maior também, tá? E ele é um amortecedor, né? Então, ele é um isolante mecânico, um amortecedor, né? Aí a gordura dá uma amortecida também, tá? Outras funções que os lipídios podem ter, eles podem estar presentes nas membranas celulares. Então, na membrana celular, a gente tem uma estrutura que é chamada de fosfolipídio, que é essa estrutura aqui, ó. Então, aqui, essa bolinha é um fosfato, e essa perninha é o lipídio. Então, fosfolipídios, né? Então, você vê que aqui, ó, toda a nossa membrana plasmática, de todas as células, é formada de fosfolipídios. Então, ó, toda a camadinha dela, né? Isso é uma membrana plasmática e vai estar circundando todas as células. Então, as gorduras também são importantes para essa estrutura, né, celular. Opa! A classificação. Então, eles vão ser classificados em triglicerídeos. Os triglicerídeos, eles podem ter origem animal ou vegetal. Os óleos têm origem vegetal e as gorduras têm origem animal. Qual que é a diferença de óleo e gordura além dessa, né, origem? O óleo é do vegetal e a gordura é do animal. A consistência. Os óleos normalmente são líquidos. Tá? Então você tem aqui óleo de canola, óleo de milho, azeite de oliva, óleo de amendoim, né, aqui de andiroba. Então todas essas sementes de girassol, eles são oleaginosas, né, que vão estar produzindo óleo, tá, que é líquido. Os triglicerídeos de origem animal são as gorduras, que na maioria das vezes elas são sólidas, tá? E são grandes fatores de risco. Se você acumular em grande quantidade, você corre o risco de, né, desenvolver a obesidade. Além disso, elas podem acumular nas nossas veias e artérias, tá? Então, triglicerídeos, óleos ou gorduras, tá? Outra classificação que a gente tem são os cerídeos. São as ceras. Aonde que eu tenho? Então, alguns frutos, né? Aqui está representando uma manga, eu tenho a cera. Então, se você passa a mão em alguns, sente aquela gordura, né? Aquilo é uma cera que vai ter um processo de impermeabilização. Quer dizer o quê? Que vai impedir
que perca água para o ambiente. Outro lugar que essas ceras são importantes são as aves. As aves, elas têm uma glândula na região posterior do corpo, que é chamada de glândula urupigiana. Tá? As galinhas, a gente chama tá? Essa glândula urupigiana, ela vai produzir uma secreção oleosa, que a ave vai pegar com o bico, vai espalhar nas penas, né? Principalmente quando ela percebe que vai chover, né? Ou quando ela é uma ave aquática. O tempo todo ela está espalhando essa secreção para que a água não caia e ela não encharque. Tá? Então ela ficaria muito pesada. Então ela produz essa secreção para que a água escorra. Né? Então os lipídios também têm essa função de impermeabilizar, né? Impedir a perda de água. As ceras também pode ser lá nas ceras de abelha, né? Que elas vão fazer a estruturação da colmeia também, tá? Que está representada nessa fotinho aqui. E em algumas folhas dos vegetais, você também tem essa cera, né, que também vai contribuir para impedir a perda de água para o ambiente. Né? Então, plantas que são de locais mais secos, elas tendem a ter uma quantidade maior de cera na estrutura foliar. Ele vai manter essa água dentro do vegetal, tá? Então, vai impermeabilizar. Outra classificação que a gente tem são os esteroides, né? Os esteroides, o mais conhecido é o colesterol. E o colesterol a gente tem o LDL e o HDL. Né? São dois tipos de colesterol que a gente tem no nosso organismo. O LDL é um colesterol bom. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar as gorduras que estão nos vasos sanguíneos, vai retirar, vai fazer o processo de metabolização, para guardar dentro das nossas células, que são os adipócitos. Já o HDL, ele vai acumular nas artérias e nas veias, né? Então, ele vai fazer essas placas que a gente chama, né, de acúmulo. Então, esse colesterol a gente ingere junto com os alimentos que a gente ingere e eles vão se acumulando se forem do tipo HDL. Então, quando você faz um exame de sangue, você tem a medida do teu HDL e do teu LDL. Então, o ideal é que teu HDL esteja baixo e teu LDL esteja mais alto, tá? Que é para fazer... Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, desculpa, gente. Troquei as bolas. O HDL é o colesterol bom e o LDL é o colesterol ruim. Desculpa. Tá? Então, o LDL... ele vai acumular nas artérias. E o HDL vai retirar essa gordura, né, dos vasos sanguíneos. Então, LDL acumula e o HDL retira, tá? Então, aqui, né, da onde que eu tenho essa, olha lá, o HDL é o bonzinho e o LDL é o ruim. Aonde que eu vou conseguir ingerir esse LDL, que é esse colesterol ruim? Comida processada, muita gordura, fritura, né? Esses alimentos que a gente chama de ultraprocessados também acabam tendo uma grande chance de ter uma dosagem maior, né? Que daí você tem lá aquelas gorduras trans, gorduras saturadas e tudo. Daí, esse daqui é uma imagem desses ateromas que formam. Então, essas placas aqui, que é o acúmulo do LDL. Se por um acaso chegar a fechar isso aqui, você vai ter um problema, né? Então, às vezes você desenvolve lá um AVC, pode ter outra complicação, né, biológica por causa do acúmulo ali. Então, você vai ter que fazer, por exemplo, se for na região cardíaca, um cateterismo, que é para tentar retirar essa gordura para fazer o exame, para ver como que tá, ou fazer mesmo uma ponta de safena, que é quando esse entupimento está tão grande que você tem que fazer um desvio, né? Colocar uma safena, um pedaço da safena, dando para fazer esse desvio, né? Porque acumulou e não teve o que fazer. No coração, né? Então, como eu falei, é bem complicado aqui, você pode ter o derrame, pode ter a estrutura de ter que fazer a ponta de safena. Opa. Sair da apresentação.
Só que o colesterol, apesar dele não ser, né, bom, né, o tempo inteiro, ele é necessário. Então a gente precisa ingerir na nossa alimentação concentrações de colesterol. Por quê? O colesterol ele é precursor de alguns hormônios, né, como estrógeno, progesterona e testosterona, né, que são os hormônios sexuais. Eles são feitos à base de colesterol. Se você para de ingerir o colesterol, você fica sem matéria-prima para produzir hormônios. Né? Então causa uma disfunção hormonal pela falta da ingestão de colesterol. Tá? Então é importante ingerir, só que tem que dar preferência para gorduras boas. Às vezes de origem vegetal, ou uma manteiga, ou gorduras que não sejam de alimentos ultraprocessados, né? Então você faz uma escolha por gorduras que são mais saudáveis do que as outras, beleza? E os fosfolipídios é uma outra categoria de lipídios, que são os lipídios que estão presentes nas membranas plasmáticas, né? Que ele vai fazer a estrutura da membrana. É fosfolipídio porque tem um fosfato e as perninhas, né, que é a parte da gordura, tá? E outro grupo são os carotenoides. Carotenoide é qualquer coisa que tem caroteno. O caroteno é um exemplo de caroteno, é o principal deles. E ele vai estar presente em alimentos que tenham cor vermelha, amarelo ou laranja. Tá? Qual que é a importância desse caroteno para a gente? Ele é precursor da vitamina A, né, que ela vai fazer a estrutura da nossa retina, que é o retinol. A gente já viu na aula de vitaminas. Então, se eu não tenho caroteno, eu não tenho matéria-prima para fazer a estrutura com a vitamina A, né, para produzir essa estrutura que vai estar lá na nossa retina, que forma a estrutura dos nossos olhos. Então, eu tenho que fazer essa ingestão, né, para conseguir fazer a produção, né, e a estruturação da vitamina A, com os carotenoides, tá? Foi isso, gente. Então, assim, no caderno, eu peço para que façam um resumo, coloca lá do que é formado, composto, quais são as funções, os exemplos, deixa bem certinho, fica mais fácil para vocês estudarem e revisarem a matéria, beleza? Qualquer dúvida eu tô aqui, pode mandar mensagem perguntando, que eu vou esclarecendo conforme, né, vão chegando as dúvidas. Tranquilo? Tchau, gente! E até a nossa próxima aula, beleza? Pelos erros da aula de hoje, né? Mas acontece, beleza? Tchau, até a próxima!